Olá pessoal, hoje eu quero trazer para vocês um conto africano. Existe uma história na África de um hipopótamo que estava atravessando um rio bem largo. E quando ele chega mais ou menos no meio do rio, ele se dá conta de que perdeu um dos olhos. E aí ele começa a ficar desesperado. Olha para frente, olha para os lados, se vira, olha para trás, e ele não encontra o olho perdido. E ele então começa a ficar mais nervoso, começa a se debater, né? E os animais que estavam à margem e os pássaros que voavam ali sobre ele, diziam para ele ficar calmo, ficar mais quieto. E ele, cada vez mais nervoso, como é que eu vou fazer sem esse olho? Eu não vou enxergar direito, como é que vai ser? Né? E os outros animais repetindo, calma, você vai se cansar, você vai se esgotar, você precisa, respira. Né? E passados alguns minutos, ele realmente, exausto, ele para. No momento em que ele para e fica ali boiando na superfície, as águas do rio começam a se assentar. Aquela lama do fundo começa a se assentar. Então, quando ele enfia a cabeça dentro d'água e olha lá para baixo, ele finalmente vê o olho que estava perdido. Essa história, embora um pouco tenha um componente absurdo e se passe muito longe da gente, né? Na África, com um hipopótamo que perde um olho, ela tem muito a ver com a nossa própria realidade. Esse hipopótamo somos nós. Nós que temos as nossas travessias de rio para fazer diariamente, seja ela de trabalho, de relacionamentos, de família, enfim, todo mundo tem um grande rio para atravessar todos os dias. E a gente não percebe o quanto nós mesmos, com a nossa agitação mental, as nossas atitudes repetitivas, os nossos hábitos tão arraigados, a gente mesmo produz um pouco dessa lama, né? Traz à tona do rio essa lama que nos impede de enxergar as coisas como elas são. Não é à toa que a metáfora usa um olho, né? A gente se torna incapaz de enxergar a realidade, de enxergar as nossas relações com os outros, de enxergar o nosso padrão repetitivo de hábitos, né? Então, o que os outros animais dizem para ele, é exatamente o que a gente tem que fazer, aprender a parar, aprender a pausar. E a partir dessa pausa, a gente percebe que as águas se aquietam, que as águas se acalmam, e aí a gente consegue ver as coisas com mais clareza. Seja ver o nosso próprio olho, como nessa história, seja ver onde a gente tem que escolher diferente, onde a gente precisa fazer diferente, onde a gente precisa mudar os hábitos, mudar as nossas escolhas. Porque se a gente está repetindo ao longo dos anos muitas escolhas e elas não estão nos fazendo felizes, significa que nós temos que mudar as escolhas. Não adianta querer fazer as coisas como a gente sempre fez, nos hábitos, e esperar que isso vai dar resultado diferente. Porque não vai. Então, essa é a mensagem. Pare, observe, veja se você consegue fazer uma escolha melhor a cada dia.